5, 4, 3, 2, 1. Mais um podcast aí para o Reino de Deus. Você está no IBVS Studio, realização do IBVS Studio. Nós estamos aqui para começar esse podcast. Gente muito querida que está aí nos assistindo, gente que está chegando aí para assistir. Já eu apresento aqui o meu parceiro, nosso convidado. Mas desde o início dessa transmissão eu quero passar para vocês que nós não fazemos nada sozinho, sabe? Então nós conseguimos alguns patrocinadores para esse início de projeto e eu quero falar deles aqui para vocês logo de cara. Então, esse programa, ele é ajudado, ele é patrocinado pelo curso Bora Discipular. Depois você vai poder acompanhar através de toda a descrição aí do vídeo, você vai ter as informações sobre esses cursos, sobre o curso Bora Discipular. Para você que quer fazer discípulos, você que entende a urgência da grande comissão, a importância da grande comissão, não sabe como começar, talvez não foi discipulado por ninguém, está sem nenhuma referência, você pode conhecer o curso Bora Discipular, que ele vai te ajudar a começar a fazer discípulos para Jesus e assim obedecer à grande comissão. Nós temos também como patrocinador o Legendas Rápido BR. Para você que quer fazer uma renda extra legendando vídeo, você pode fazer de um assunto da sua preferência, mas você pode também fazer para o Reino de Deus, se assim quiser, com mensagens, com palestras, com pregações. Você pode legendar os vídeos e ainda pode fazer uma renda extra, fazendo um serviço para o Reino de Deus. Também está como patrocinador aqui do Pode Discipular. Você também pode, através da empresa Growth Lab, é uma empresa que trabalha com social media. Você quer dar um up nas suas redes sociais, melhorar ali o seu Instagram, melhorar o seu engajamento, ter mais inscritos, ter mais seguidores, você pode procurar também a Growth Lab, que ela vai ajudar você a dar um up. Tudo isso vai estar na descrição. E também você pode procurar a Gabi Romboli, que está nos ajudando aqui. Ela é analista corporal, dentro do método do Corpo Explica. Se você quiser entender, às vezes a nossa mente faz a gente se comportar de um jeito que nem a gente entende. Então, o Corpo Explica é uma teoria que vai tentar trazer respostas. Procura mais saber sobre análise corporal, procura a Gabi Romboli, lembrando, tudo aí vai estar na descrição. E sem mais delongas, que o que a gente quer aqui é prosear sobre o Reino de Deus. Você pode ser um parceiro do canal. Se você quiser ser um patrocinador, também nos procura, mas você também pode ser um parceiro. E falando em parceria, hoje aqui ao meu lado está o Ricardo Dias. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor Haroldo, obrigado, pastor Paulo, obrigado, pessoal da Igreja Vila Souza, obrigado a você que está nos assistindo. E vamos prosear bastante, muita pergunta, muitas dúvidas, né? Tá aí o pastor para tirar dúvida, 2 pastores para tirar dúvida. Então pode perguntar tudo. O que você quiser de teologia, os caras são bons, viu? Pergunta aí no nosso chat, interage aí com a gente. O Dias está aqui para nos ajudar nessa parte, ele vai ser o nosso contato aí com você, vai selecionar sua pergunta, manda seu abraço, que daqui a pouco o Dias dá um toque aqui pra gente. O Dias também tem esse coração no Ministério Pastoral e é por isso que ele tá aqui com a gente. Agora, quanto às dúvidas, manda tudo pro nosso convidado, é por isso que ele tá aqui. Meu querido pastor Paulo Delgado, obrigado pela sua presença, pastorzão. Haroldo, eu que estou feliz, Dias também, e uma alegria poder participar desse programa e contribuir para abençoar as vidas e realmente repartir aqui algumas reflexões. E eu estou aqui à disposição de vocês, para o que Deus mandar. Tá bom? Amém. Glória a Deus, pastor. A gente criou esse podcast, meus irmãos. Ele fala pode discipular, mas a gente vai abranger questões da grande comissão, questão do reino de Deus, sempre como pano de fundo discipulado, porque a gente acredita muito nisso. E aí os convidados que vierem aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A minha inspiração para começar esse discipulado, entre outras coisas, foi o meu chamado para o ministério, a minha experiência. Eu era pastoreado pelo pastor Cícero William de Araújo, na Igreja Batista da Vila Zate, e a forma como ele realizava o ministério dele me inspirou muito a querer estar no ministério, a desejar isso. O texto que vai permear aqui a nossa conversa é aquele texto de 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Isso queimou no meu coração de uma forma muito forte, através do ministério do pastor William. E a minha ideia de convidar pastores para conversarmos é que essa conversa nos inspire a servir a Deus.
Se for alguém que se sente chamado ao ministério, alguém que é seminarista, que Deus possa te direcionar, confirmar o seu chamado, trazer luz para aquilo que o Senhor está te orientando. Mas se você não é pastor, que isso também te inspire a servir ao Senhor com zelo, com amor, com desapego às coisas daqui, servir ao Senhor por conta daquilo que Ele fez por nós. Sabe, uma frase que eu aprendi recentemente falava que quem trabalha espera receber alguma coisa. O salário, um reconhecimento, uma recompensa. Mas nós que decidimos servir a Jesus, servimos por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então que nesse programa nós possamos pensar sobre isso e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir naquilo que é a vontade dele. Amém, meus irmãos? Amém, amém. Pastor Paulo, para quem talvez ainda não conheça o senhor, está aí ao vivo, vai assistir futuramente, para que nós possamos conhecê-lo. Primeiro, hoje o senhor está pastoreando alguma igreja? Sim, com certeza. Igreja Batista Um Novo Tempo, uma igreja que vai completar 8 anos de vida, uma igreja nova. Poderíamos dizer uma igreja em formação. E eu já tenho 35 anos de ministério, é a terceira igreja em 35 anos que eu pastoreio, e nasceu no coração de Deus um projeto novo, e então tem sido uma experiência muito interessante, realmente desafiadora. Estamos ali servindo ao Senhor com alegria. Amém. Qual a igreja que o senhor pastoreou? Eu lembro que era a Brasilândia, em qual eu fui seu membro, não sei se você ficou contente de eu ser membro de você lá, e hoje eu sou seu membro também na Ibunte, mas Deus está mandando. Perseguição. Qual foi a terceira igreja que eu não fui membro seu? Qual foi a única igreja que o senhor conseguiu escapar do Dias? Eu não vou evitar de alguns comentários, porque você me deixou numa situação difícil. Mas eu pastorei a Igreja Batista em Vila Albertina, 3 anos. Igreja Vila Albertina ali na Zona Norte. Depois da Brasilândia ou antes? Não, antes, a primeira igreja. Primeira igreja. 3 anos, e depois a Igreja Batista em Vila Brasilândia, 20 anos. Segunda igreja que eu pastoreei. Sim. E a Ibunte, que vai completar em julho 8 anos. Queria tirar uma dúvida. Como é que é, assim, cada profissão, quando nós chegamos na profissão, a gente chega meio assustado, né? Como é que é ser... O senhor foi pastor novo, né? Sim. Como é que é chegar numa igreja logo novo assim e assumir uma... Tudo bem que o senhor assumiu como auxiliar, claro, mas mesmo assim Sim. é uma responsabilidade muito grande. Como é que é chegar numa igreja assim, pô, eu sou pastor, não sei quantos anos, sei que o senhor tinha, acho que 15 anos de idade, né? O senhor tinha, né? Chegou assim, um pouco mais. Um pouco mais, né? 16. E como é que é ser pastor assim novo, já com uma responsabilidade grande? Porque não é fácil comandar uma igreja, a gente sabe disso, né? Claro, e eu creio que o pastor no ministério, o pastor jovem, passa um pouco o mesmo dilema que os profissionais de outras áreas e profissões passam quando são recém-formados, reingressos recentemente no mercado de trabalho. O pastor chega na igreja, paira uma certa desconfiança, não da sua fé, talvez ele tenha as habilidades necessárias para conduzir a igreja. Por ser novo, os mais velhos ficavam mais com o pé atrás. Por ser ainda solteiro, imagine os casados. Então, uma situação, um dilema a mais. Será que ele tem alguma coisa para contribuir comigo? E os casais, será que ele tem um conselho que possa me ajudar? O primeiro ministério era solteiro, praticamente solteiro, vivi os 3 anos ali, uma experiência que esta dúvida o tempo todo vinha à tona, cobrança, sempre vai existir cobrança no ministério, e sobre o solteiro ainda mais, né? Na Brasilândia eu comecei o ministério solteiro, depois me casei com a irmã Vânia, 2 anos ali pastoreando solteiro, e assim, a gente percebe que existe uma insegurança, principalmente dos mais velhos, daqueles que são mais experientes, com relação à sua competência para administrar a igreja, para conduzir a igreja num desafio, e você tem que ter convicção. A gente pode estar falando um pouco mais sobre isso. O senhor sentiu inseguro alguma vez ou não? Me entendi. O senhor se sentiu inseguro alguma vez? Não, inseguro. Nesse ponto não, né? houve uma insegurança. Pelo contrário, é a percepção de que Tá. tinha esse cenário. Mas não desanimou com isso, não. Entendi. E pastor, voltando um pouquinho, né? Antes Certo. de assumir o ministério, né? E começar Certo. a trabalhar aí para o senhor como pastor, eu queria voltar um pouquinho na questão do chamado, né? Quando a gente vai fazer o concílio, né? Sim, Conversão e chamado é o primeiro item, né? Primeiro ponto lá.
Não, mas a conversão tá tranquilo, tô convicto da conversão do irmão. Eu perguntei aqui, meus irmãos, para quem não sabe se ele pastoreia uma igreja, o pastor Paulo é nosso pastor. Meu e do Dias, eu não fiquei perseguindo o pastor Paulo igual o Dias, mas nós estamos lá na igreja Sinal que ele, Batista Novo sinal que Tempo. ele é um péssimo pastor, né? Não, Você não perseguir, né? Não, Porque... não persegui mais ou menos, porque eu tocava num grupo de pagode, que era da igreja do pastor Paulo, dava um certo trabalho lá para ele, mas a gente vai pular essa parte. Vamos Eu deixar queria pra lá. lembrar, pastor, da parte do chamado. Como o senhor Perfeito. sentiu isso? Sim. Não, foi muito tranquilo, já era o que estava no meu coração, não, deu algumas crises. Como que aconteceu esse momento? Porque Correto. eu creio que essa dúvida, às vezes, paira no coração, porque às vezes a pessoa sente vontade de ser pastor, mas fala, não, imagina, eu não, sou todo errado, justo eu não. Perfeito. Ou por perfeito. outro lado, às vezes as pessoas vêm e falam, cara, eu acho que você tem um dom, Certo. você tem um chamado, fala, não, eu não, quase que fala Deus me livre, né? E eu queria saber como foi a experiência do senhor com relação ao chamado no ministério. Então vamos lá. O chamado que sempre, no meu entendimento, será uma experiência bem assim, que criará dúvidas, é bom que crie dúvidas, que crie uma tensão na vida da pessoa em termos da sua vocação, em termos assim, daquilo que ela quer ou se propõe a fazer. Bom, todo chamado ele ocorre dentro de um contexto. Cada pessoa tem um contexto, cada pessoa vive uma circunstância diferente. Eu vou contar um pouquinho da minha. Eu nasci no lar cristão, então, vamos dizer assim, eu não fui um jovem, uma criança que viveu dentro do mundo, vamos dizer, secular, se dedicando inteiramente a uma outra carreira. Eu estava já com uns 14 para 15 anos, sempre muito envolvido com o trabalho da igreja, ali cooperando, presente, vendo e se interessando por esse trabalho, está envolvido nesse contexto que nós chamamos hoje de igreja, alguns chamam de ministério, e eu sempre fui uma pessoa muito envolvida, essa foi a minha experiência. E por estar envolvido, eu tinha já seus 16 anos, sou pastor da nossa igreja, que era o pastor Onésio Pereira do Nascimento Filho, trouxe um desafio para os jovens, para os adolescentes que eu fazia parte. E o desafio foi o seguinte: vocês vão dirigir um culto na igreja. Os batistas normalmente têm o dia do jovem batista, o dia do adolescente, e neste dia nós somos desafiados a dirigir o culto, que seria um culto pela manhã. E eu fazia parte dessa liderança dos adolescentes, juntamente com o irmão Sérgio Lula. Sérgio Lula hoje é um ministro de música, de louvor, ele foi ministro de adoração da PIB de Curitiba, depois foi, de Bacaxeri, corrigindo, depois foi atuar nos Estados Unidos. Bom, aí o Sérgio falou para mim, como adolescente, né? Ô Paulão, você vai levar a palavra e eu dirijo os louvores. Beleza. Aquilo me assustou, aquilo me deixou, claro, todo mundo fica tenso, nervoso, nunca passei por uma experiência de enfrentar um auditório. Nunca tinha tido, lógico, um treinamento nem básico, nem uma instrução. Eu via meu pastor pregar, eu via irmãos pregar, e aquilo estava cativando meu coração. E chegou o dia, eu preparei a mensagem, meu primeiro sermão na vida, Tiago, capítulo 3, que distingue a verdadeira e a falsa sabedoria. Me preparei, nós chamamos aí um termo, né, que hoje não é muito adequado, como um leigo, sem preparo teológico, sem preparo chamado homilético. Fui lá e fui estudar o texto, fazer anotação. Quer dizer que o senhor tinha falado sobre a língua, não foi para a língua, não, foi sabedoria. Foi a né? sabedoria que vem do alto. Amém. Né? E creio, assim, uma dependência total de Deus ali, no temor do Senhor, né? Preparando, orando, vou enfrentar a igreja no domingo de manhã. E a igreja tinha hoje é diferente, as igrejas de domingo de manhã, mas o auditório lotado. E quando eu cheguei na igreja, a semana inteira tremendo, né? Cheguei na igreja apavorado, tremia e eu falei, meu Deus, esse negócio não vai sair. Com o meu esboço ali, as minhas anotações. Cheguei no púlpito. Quando eu cheguei no púlpito, eu abri a Bíblia, uma paz extraordinária tomou conta de mim. Fiquei ali numa paz total, comecei a pregar e pausadamente fui expondo o sermão. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa experiência foi importante na sequência desse chamado, né? Porque a partir daquele momento,
outros convites surgiram, não só para pregar na igreja, mas pregar em lares, pregar em encontros e cultos menores. E dentro desse chamado, o que eu posso dizer? Você vai entender em um chamado específico que Deus te chama para servir as pessoas, e servir a Deus é servir as pessoas, dentro de um contexto de serviço, dentro de um contexto de dedicação. Vai ficar, não digo fácil, mas mais claro esse chamado quando você estiver envolvido num processo de serviço. Bom, na minha compreensão, biblicamente, no Novo Testamento, esse chamado e essa também, vamos dizer, a vocação que está ligado, ela é perceptível não só para você, mas para a comunidade que você vive, que você ministra. E a partir daquele momento as pessoas começaram a falar, você vai ser pastor, Deus chamou você para ser pastor. Eu falei, vocês podem falar uma coisa dessa tão séria? Eu já estava estudando, e quando eu estava me preparando para ir para o que seria hoje o médio, eu optei, já estava trabalhando na área de contabilidade, eu optei em fazer o curso técnico, e ali começou Deus a aquecer o meu coração. Vamos dizer, aquecer, queimar, era uma dúvida, será que eu vou ser pastor? Será que eu vou fazer teologia após o curso técnico? Eu sigo a carreira técnica. Bom, tem os sensores na igreja, o povo de Deus, que é uma confirmação que vem de Deus, ao seu coração. Quando você faz algo que Deus chamou a fazer, as pessoas percebem, as pessoas notam e as pessoas confirmam que você está com a vocação certa, no lugar certo, fazendo aquilo que Deus chamou. E as pessoas falavam, fui abençoado, você foi chamado para ser pastor, mas, como você disse, uma crise se instalou. Porque outros chegavam para mim e diziam, você vai ser pastor, você vai passar fome. Não seria melhor você fazer um curso de direito, fazer um curso de economia, qualquer um outro curso universitário, e depois fazer uma teologia? Bem, Deus foi confirmando, me aquecendo nessa direção, a ponto de me consumir aquele desejo da vocação pastoral. Eu quero ser pastor, eu me vejo dirigindo uma igreja, me vejo pregando. Enfim, eu tomei uma decisão, eu tive que tomar uma decisão, terminando o curso técnico de contabilidade, eu vou fazer teologia, eu vou me preparar para o ministério. E tinham mais vozes sendo favoráveis. Você tem que fazer uma leitura. O que Deus está falando através de pessoas experimentadas. A palavra vinha e me confirmava. O senso interior também confirmava. A família também falava. Então, você tem que aprender a ler os sinais de Deus. E a maioria dos sinais indicavam nessa direção. A crise estava instalada. Será que eu estou certo? Será que eu vou fazer teologia, depois vai dar errado, não vou ter como sustentar a família? E algumas pessoas até na igreja chegavam, olha, faz isso não, melhor você fazer um curso para ganhar dinheiro, porque ser pastor não vai dar dinheiro, né? Elas estavam certas até certo ponto. Pensando bem. Pensando bem. Né? Mas, você já fala, já. Como a gente disse aqui no início, eu entendi que Deus estava me chamando para uma obra específica, uma obra especial, e eu aceitei o desafio. E eu falei, bem, se Deus me chamou, Ele vai cuidar do resto. E eu fui estudar, com a ajuda da igreja, a igreja financiava metade da bolsa, e eu fiz o curso de teologia em 5 anos, não foi fácil, dava vontade de desistir, voltar atrás, normal, muito difícil, trabalhando fora e enfrentando o seminário. Então, vários fatores vieram a confirmar esse chamado, e cada vez que passava o tempo, a dúvida ia diminuindo, e a convicção aumentando. A paixão pelo trabalho, ela ia inflamando o meu coração. Então, foi mais ou menos esse processo. Eu digo que cada pessoa, eu já participei de vários concílios ministeriais, cada pastor tem uma experiência diferente, elas são múltiplas, né? Como você sente o seu chamado? Então, eu senti desta forma, essa foi a experiência que Deus usou para me falar. Ô Dias, tem alguém aí que mandou alguma pergunta, mandou um salve, deu um oi aí? Dá uma olhada aí. Não, tem sim, tem bastante gente aqui que deu um salve aqui. Nós queremos agradecer a Nívia Cardoso. Boa noite, povo de Deus, abração para vocês. Muito obrigado, Nívia.
Também o Dias, que é um xará meu, né? Boa noite, meu irmão Dias. Boa noite. Ricardo, tamo junto. O Joaquim Jair Fogaça de Almeida. Dias, pergunto para o pastor Paulo como ele está vendo esse esfriamento na fé e afastamento de muitos irmãos na igreja de um modo geral. Tá? Isso responde, tem mais pessoas aqui. O Vitor também está presente, Maria Aparecida, Gabriela Rombolha, só isso. Não dá, Eu conheço. E não dá não para ver a atenção, né? Rubens Barro, Rubinho, Paulo Sérgio Soares, Maria Aparecida Lima de novo, Abraão Gomes e o Felipe Cordeiro. Bom, pastor Paulo, aqui fizeram essa pergunta, né? Sim. Pergunte ao pastor Paulo como ele está vendo esse esfriamento na fé e afastamento de muitos irmãos das igrejas de um modo geral. Boa pergunta. Outro dia, não me lembro se foi no domingo, na quarta-feira, eu preguei nesse texto que devido ao aumento, o texto apocalíptico lá de Mateus 24, Jesus falando lá, em decorrência do aumento da maldade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Até certo ponto não é uma novidade, não é algo que causa um espanto que muitos irmãos na fé estejam esfriando a sua própria fé e se afastando da comunhão. Agora, se afastar da comunhão também, é claro, tem vários motivos. E nós sabemos que a vida espiritual, ela impõe uma disciplina. Tem a categoria até das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, reflexão, são várias, né, pastor? Sim. Então, o povo hoje em dia está querendo levar a vida cristã na faixa, vamos dizer assim, na raça. E acaba, assim, perdendo aquele relacionamento gostoso com Deus de dependência. Deve ser uma dependência contínua, permanente e de submissão a Deus. Nós sabemos que o nosso inimigo espiritual não bobeia, ele não descansa, para que ele atinja esse propósito na vida das pessoas, que é o esfriamento. A falta de estar aquela vontade de comunhão com Deus, de servir a Deus, onde tudo passa a ser algo muito monótono, chamado mecânico. Então você vai à igreja, se é que vai, mecanicamente, empurrado por algum outro motivo que não seja paixão para Jesus. Servir a Deus hoje, estamos falando de chamado. Pelo menos na minha percepção, eu tenho ouvido poucos jovens falar que estão se sentindo atraídos a servir a Deus, a ser um pastor, a ser um missionário. Parece algo estranho hoje. Mas, de fato, como o irmão Joaquim colocou, além de uma perspectiva escatológica, nós também podemos atribuir aos tempos de hoje. A modernidade, né? O mundo tecnológico, que tem muitas atrações, e os filhos de Deus acabam se distraindo com isso, esquecendo do que eu chamei da disciplina espiritual. A caminhada com Deus é disciplina. Por isso aí o pastor Haroldo vai falar talvez do discipulado. O discipulado é uma caminhada que já presume seguir a Jesus. Então, as pessoas hoje, elas não entendem muito bem isso, talvez, do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é todo dia, toda hora, noite e dia, obedecer, e importante é obedecer. E quando a gente não vigia o nosso coração, a tendência é muito próxima desse esfriamento. E, vamos falar assim, o mundo é culpado disso. O mundo sempre foi nefasto, o mundo sempre foi pecador, né? Os filhos de Deus aqui eu acho que não estão vigiando como deviam. E eu acho que o meu entendimento há outros interesses que estão competindo com a fé. Só para terminar aqui essa resposta, para não me prolongar, hoje mesmo, não sei se hoje me veio o texto, uma leitura aí de uma postagem de Mateus 6,33, que todos vocês conhecem, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Então, parece um texto óbvio, mas não está sendo óbvio para a igreja hoje. Buscar o reino de Deus parece que está sendo muito difícil. Estão buscando tantas outras coisas e o reino de Deus está ficando de lado. Resultado, esfriamento, geladeira total. Aproveitando aqui, pastor Haroldo e pastor Paulo, se me permitem, né? O Luiz Carlos Marinho, boa noite. Luiz Carlos Marinho, boa noite. Muito bom o testemunho do pastor Paulo. Forte abraço ao pastor Marinho, chegando em Guarulhos. Maria Sueli Lopes da Silva, boa noite, estava assistindo na Picture. Rosleide, aqui é o Ariel, pastor. O senhor lembra de mim? Opa, um grande abraço. Ariel, abraço para você, queridão. Estou te esperando lá, viu? Um grande abraço, ainda devo passar lá na sua igreja para vê-lo. E a Rosleide falou assim, minha mãe também manda um abraço. Fez 71 anos ontem.
E aqui a Gabriela falando assim: Oiê, pai, é a Ive. E a Maria Sueli, bom Te testemunho. amo, filha. Então é isso aí, esse Muito pessoal bem. participando, nós temos 21 pessoas participando aqui Amém. do Maravilha. chat. Amém, amém. Isso é muito bom, glória a Deus. Então, acho que não está tão frio assim, as pessoas estão aqui porque Deus está fazendo um trabalho excelente Graças aí. a Deus, alguns estão na Amém. disciplina, meu Glória irmão. a Jesus. Amém, né? Então, aproveitando aqui essa ligação que a gente vai fazer já com outro assunto, lembrando você que pode ser parceiro desse programa, para esse discipulado continuar, pode discipular continuar. Nós temos alguns patrocinadores que têm nos ajudado. Então, para você que quer aprender a fazer discípulo, você quer começar essa caminhada, você pode fazer o curso Bora Discipular, você vai ter a descrição aí no link, você pode visitar ou usar o QR Code que tiver aí para que você possa ter mais informações e você possa discipular mais pessoas para Jesus. Você Amém. tem também aí o Legenda Rápidos BR. Para você que quer fazer uma renda extra aí fazendo legendas de vídeo, você tem um curso que você pode acessar e você pode começar a exercer essa profissão. Isso pode te ajudar também de outras formas. Amém. Você tem aí as mídias sociais sendo cuidadas pela Growth Lab. Se você quer dar um up nas suas redes sociais, no seu Instagram, nas suas redes, aumentar engajamento, aumentar seguidores, procura aí essa empresa que ela vai ajudar, essa agência vai te ajudar a cuidar de mídias sociais para que você possa ter mais relevância e mais alcance nas suas redes. E também você pode procurar a Gabi Romboli, analista corporal. Ela vai explicar para você como funciona essa teoria, como a nossa mente nos conduz aí de formas que às vezes a gente não percebe. Sabe que eu tenho um pastor amigo meu, pastor, que ele Sim. é grafólogo, Grafólogo. de grafologia, É, que isso. ele entende a personalidade das pessoas, Dias, pela Pela escrita. né? Cuidado com o que você escreve, hein, Dias? Não é nem o que, além do que é A como. forma, né? A forma. Então, olha, eu estava vendo ele explicar sobre isso, que é assim, a mente controla tudo no nosso corpo, Isso. inclusive a escrita. Então, a mesma mente que está controlando a sua escrita é a mente que está governando suas decisões e tal. Ó, Então, por isso, pela escrita, eles conseguem identificar alguns traços da personalidade. Você não acha isso impressionante, meu querido apóstolo? É impressionante isso aí, viu? Inclusive, eu tenho uma caneta como é que eu gravo, né? Você falou aí? Essa caneta é de Israel, viu? Ela é barata, mano. Eu posso vender a vocês aí R$300 a tinta, viu? Uma caneta boa, viu? Você Para assinar contrato. assinar contrato aí que a sua mente vem e já dá aquela unção, né? O que é unção? Uns são, outros não, né? Boa. Pastor, continuando aqui. E falando de discipulado também, Certo, pensando em ministério, né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem um exemplo maravilhoso de Paulo discipulando outros pastores, outros líderes nas igrejas que ele fundou, nas suas viagens missionárias. E um dos mais emblemáticos aí, os que mais aparecem, é justamente Timóteo, né? Com as 2 cartas que Paulo direcionou a ele. E eu queria saber do senhor se nessa ideia, pensando de Paulo discipulando Timóteo, né? Se houve alguém, com certeza teve, como o senhor disse, os mais experimentados, mas alguma pessoa que tenha sido fundamental nesse processo, se é importante isso, e também se o senhor teve aí de uma outra forma algum Timóteo, Sim. alguém que o senhor pôde ajudar a conduzir. Então, qual a importância desse processo e quem foram essas Perfeito. pessoas? Pastor Haroldo, boa, excelente pergunta. Antes de eu responder, eu estava observando aqui, quero mandar um beijo para minha sogra, tá com a gente. E aí, Nossa, Maria Sueli, um beijo, minha irmã. Deus te a abençoe. cunhada, a viu? Vandinha também, gente Oh, finíssima, né? Coisa boa. Deus A abençoe todos vocês que estão aí participando conosco, claro, beijo no coração de todos, amém. Sobre esse discipulado pastoral que você citou, Paulo discipulou Timóteo, discipulou a tantos outros que talvez não tenham os nomes citados no texto do Novo Testamento. Os mais conhecidos, como Timóteo e outros, Paulo teve essa preocupação em passar, transmitir o que ele aprendeu, o que ele viveu, sua experiência na formação de outros ministros. Antes que eu fale um pouquinho da minha experiência, algo que eu quero destacar, pode ser que alguns concordem ou não, nós vivemos uma sociedade muito individualista, pelo tempo que nós vivemos hoje, muito individualista. Então nós notamos, eu percebo muitos ministérios assim, onde os líderes, pastores inclusive,
não se permitem ser discipulados, não se permitem ser, no sentido, orientados. É um reflexo dessa sociedade onde cada um tem que mostrar que é bom, que é excelente em alguma coisa e talvez ache que não tenha nada a melhorar. E o discipulado aí tem algo fundamental atrás do discipulado, que é a prestação de contas, porque ninguém é perfeito, claro, e ninguém é supra-sumo em tudo. Infelizmente, a sociedade leva-nos a pensar que você tem que ser o cara bom em tudo aí, talvez não precise prestar tanto contas da sua vida do que você está fazendo. E vocês notam aí os prejuízos que o evangelho está colhendo as igrejas, porque esses líderes não se inclinam para um trabalho nesse sentido. Eu tive um pastor que eu observava e que, ocupado, porque era uma igreja grande, uma igreja com muitas atribuições, talvez não tivesse o tempo necessário para que esse discipulado fosse individualizado, como eu desejava. Mas me ajudou bastante, me orientou, e esse discipulado normalmente ocorria até mesmo quando a gente ia para a faculdade, e ele dava aula em uma das matérias, que era Novo Testamento, estou falando do pastor Onésimo. Na volta, numa carona, a gente podia estar compartilhando algumas ideias e ele me orientando. Na própria igreja, na execução do ministério, essas orientações ocorriam. É claro que a igreja era grande, então eu gostaria que esse discipulado fosse mais próximo. Agora, também eu posso dizer que eu tive uma vantagem de uma família estruturada totalmente no evangelho. Meu pai era uma pessoa sempre muito envolvida e eu o via fazer as coisas. Ele pregava, ele era um pregador leigo, não era um pregador formado em seminário, ele pregava, ele dirigia a igreja, ele estava sempre pronto a fazer alguma coisa e eu sempre estava do lado dele. Então, essa questão de ter uma orientação de alguém que tem uma autoridade sobre você é muito importante. Mas também existe uma lacuna muito grande nas igrejas, estou falando de igrejas batistas, a qual eu conheço e vivo, que o discipulado ainda não é algo tão implementado na maioria das igrejas. Não é algo. Às vezes tem pessoas que até nem sabem o que é discipulado, acham algo estranho, acham que é uma disciplina aí um pouco opcional. E o discipulado, biblicamente, ele não é opcional. O Jesus deixou esse modelo ele formou aqueles 12, chamamos 12 cabeçaduras, com todo respeito, né? Ele trouxe os 12 cabeçaduras para perto de si e ele discipulou aqueles caras. Durante 24 horas, a faculdade deles foi o discipulado de Jesus. E o discipulado é vida na vida, né? Hoje o discipulado que a maioria das igrejas fazem é em sala de aula, apresentar lições, temas e discutir em sala de aula, mas o discipulado não é isso, no meu entendimento. Vocês podem discordar. Você que está aí nos assistindo pode fazer as perguntas, né? Mas eu não tive um discipulado tão intenso. O meu discipulado também ocorreu muito, e eu procurei em palestras e ouvindo pastores, ouvindo líderes. Hoje nós temos nas redes sociais, no meu tempo não tinha, não é que eu sou pré-histórico, mas Jamais. não tinha as redes sociais, você não pensa isso. Mas né? não vai muito longe, pastor. Não vai muito longe. Me converti em 1980. 80, hein? 80. E nessa época, as igrejas eram muito discipulado. Tinha muito discipulado nas casas. Nós não somos tão assim antigos, né? Eu não era nem nascido. Você não era? Você não era jovenzinho, nascido? jovenzinho. 80? Imagina. Eu só terminar aqui, né? Terminar uma ideia que tem me perguntas ocorreu. aqui, Tá. Maravilha. Você hoje nas redes sociais, porque eu citei, você tem os seguidores, você segue alguém. E este alguém que você segue e ouve regularmente acaba te discipulando. Te discipula à distância. Certo? Te discipula você acaba ouvindo aquele pregador, aquela pessoa famosa, você acaba adquirindo os conceitos daquela pessoa, acaba internalizando em sua vida, admitindo ou não. E você acaba repercutindo nas suas falas, nos seus conceitos, aquilo que você ouve. Então, um pregador, um palestrante, hoje está em voga, né, o coach, ele acaba sendo um discipulador, entre aspas, à distância, que não é o padrão do Novo Testamento, né? O padrão do Novo Testamento é vida na vida ali, tete a tete.
E também nós somos discipulados, de uma certa forma, lendo bons livros, bons autores. Quando nós lemos, escolhemos um autor o qual nós vamos ler, um tema, aquele autor acaba também nos discipulando em ideias, conceitos, valores. Tem esse outro lado, de um discipulado indireto, né? O discipulado indireto. Então, eu, quando não tive tanto o pessoal, o personalizado, por assim dizer, eu fui buscar nessas fontes, né? Participei de muitos congressos, de muitas aulas, e os professores dos cursos que eu fazia, eu procurava absorver e aprender na minha vida, para que eles me dessem não só conhecimento, mas também a experiência repartida faz com que você seja um obreiro aprovado, né? Nesse sentido. Sim. Eu nem sei, pastor, quando o senhor falou de discipulado indireto, né? Sim. Eu, pessoalmente, nem sei se chamaria de discipulado. Também. Talvez ajude na grande comissão, né? As pessoas a obedecer aquilo que Jesus ensinou. Isso faz parte da grande comissão. Perfeito. Mas aí falta a parte do relacionamento, né? Que é o fundamental. Que é, às vezes, muitas vezes, sim, no discipulado, de alguém mais experiente que está discipulando, no fundo, todo mundo é discípulo de Jesus. Uns com mais experiência, outros com menos, mas o mestre é um só. Algumas visões, elas exageram demais na questão do discipulador, sim, que a pessoa não pode comprar uma roupa, namorar alguém, sair de um emprego, se o discipulador não autorizar. Não é conselho, não é oração. Existe uma hierarquia definida que a pessoa só pode fazer o que o discipulador autorizar ou não. E eu não vejo isso no Novo Testamento. Agora, tem que ter um relacionamento, porque às vezes o erro do discipulador também ensina no discipulado. Perfeito. Porque tem aquele livro, já que o senhor deve conhecer bem, a gente comentou sobre ele esses dias, que é o Super Crentes, né? Super Crentes. Não tem super crente. O Paulo Romero. Paulo né? Romero. Paulo Romero. Não lá. tem super crente. Às vezes a gente quer, não, eu quero alguém aqui que vai ser meu exemplo em tudo. Só Jesus. E aí, a forma que um discipulador erra e como ele lida com erro, também ensina no discipulado como o outro lidar. Então, o discipulado, ele, na minha visão, ele pressupõe relacionamento. Sim. Se não, como o senhor disse no começo, pode virar uma aula, pode ser algo de informação, mas que às vezes não muda no caráter, né? Não muda... Desculpa te interromper, tem um ponto importantíssimo aí, gente, que vocês estão nos assistindo, falando do conceito de discipulado, que a gente está abordando aqui. A maioria do que acontece nas igrejas, sua maioria, igrejas históricas, igrejas pentecostais, independente da cultura eclesiástica que elas tenham, acontece, eles acham que estão fazendo discipulado, mas estão fazendo vamos dizer, um discipulado informacional, né? Mas o discipulado é relacional, tem que ter relacionamento. E dentro desses valores da cultura moderna, já vem há algum tempo, chamado de pós-moderna, as pessoas não querem tanto relacionamentos, elas são muito individualistas, a sociedade é individualista. E a tecnologia, o tecnicismo acentuou isso. Vocês notem, hoje é cada um com o seu smartphone, com o seu celular, com o seu aparelho, cada um busca ali, informa. Então, as pessoas, na verdade, não estão muito abertas ao relacional. E as igrejas, em sua maioria, elas estão estruturadas mais para programas do que para relacionamentos. E quando você traz uma filosofia de relacionamento dentro das igrejas, os irmãos se sentem um pouco coagidos. Eles, além de sentir estranho isso, eles sentem como que coagidos. Eu estou sendo levado a me relacionar, eu não quero isso. Está tão bom aqui só ouvir o programa, ouvir o pastor pregar, ouvir boa música. Aí eu vou embora. Pastor, que eu falei, né? Tem mais gente assistindo o programa do que no culto de oração, né? Isso talvez deva mostrar alguma coisa. Tá aqui, ó. Porque, irmão, relacionamento dá trabalho, meu. Relacionamento, ele nos confronta. E o discipulado é confrontação o tempo todo, porque nós temos uma geração de pessoas que sabem, mas não praticam. Lembra da questão da frieza que o Joaquim colocou no início? Muita gente sabe, mas não pratica. Sabe as histórias bíblicas, sabe até um pouco de teologia, alguns sabem mais, mas aquilo não se transforma numa vida prática. Aí nós temos uma igreja lotada de gente fria, de gente descomprometida com o evangelho,
Porque é o evangelho teórico, não é o evangelho prático. Porque ninguém ensinou como fazer. Correto? Como você ensina alguém a andar de bicicleta? Na teoria, não dá, né? Ó, aqui é a bicicleta, 2 rodas, e ela funciona assim. Não, você põe a pessoa, monta aí na bicicleta, começa a pedalar, ela vai cair. Depois ela vai levantar e depois vai começar a se equilibrar e andar. O discipulado é assim, a gente tem que ensinar as pessoas a orar. Ó, nós temos uma geração que pouco horas, porque ninguém ensinou a orar. Como é Nós que ora? temos na Como música aquela geração que dança, mas que hora não tem, né? que dança. E que se não ora, vai dançar, meu filho. Se não ora, vai dançar. Jesus voltar, vai dançar. Não é só informação, mas é informação com transformação. Fala aí, Dias, como é que tá o pessoal aí? Então, pessoal aqui, ó, entrou aqui o Vidias, né, que é o meu primo, o José Vicente Dias, lá de São Vicente, Oh, legal. da igreja, quase um pastor também, Abração aí pregador. pra esse amado aí, viu? E eu vou trazer ele na igreja, ele fala muito sobre mensagem subliminar, viu? O cara é fera nisso aí. Certo. Um dia a gente pode fazer um Legal. podcast com ele, ou trazer na igreja. A Wanda Santos já tinha falado, o Zé Ricardo fez uma pergunta aqui, ó. Depois eu respondo. Uma pergunta: quando tomamos uma decisão, como saber se vem de Deus ou é impulso da carne? O Luiz Marinho, muito bom, hein? Minha mãe entrou aqui, amém, filho, obrigado. Obrigado, mãe, pela presença. E o meu primo Vidiasmo falou assim, quer cumprimentar o pastor Chapelão. Tá cumprimentado, varão. Vem aqui, viu, fazer com a gente pode não é minha oferta. Dá uma oferta sacudida e transbordante. Irmão, está lançado o desafio, hein? Manda o Pix pra pizza ou manda o iFood Vou falar em direto pra igreja. pizza, tão cheiro aqui de bife com batata Pois frita aqui só dentro. tá aumentando a fome, em irmão. nome de Jesus. Então é isso aí, o Zé Ricardo fez essa pergunta lá atrás, né? Se você puder comentar. Vamos lá. Quando tomamos uma decisão, como saber se vem de Deus ou é um impulso da carne? Pois, Zé Ricardo não é você não, né? Não, mas eu posso fazer das palavras dele também, porque eu não tenho dúvida ainda. Tá, vamos lá. Zé Ricardo, boa pergunta, que é uma pergunta que a maioria do pessoal, não usar essa palavra, os crentes, né? Os filhos de Deus fazem na igreja, você ouve muito isso no ministério. Quando a gente toma uma decisão, como saber se ela vem de Deus ou é um impulso da carne, né? E às vezes acontece as duas coisas. O impulso da carne é intuição e não é vontade de Deus. Porque nós temos muitas pessoas nas igrejas, muitos irmãos nossos, que tomam decisões erradas e vão para o departamento, Deus falou comigo, né? Foi Deus que me mandou fazer, foi Deus que me mandou falar. E sai o... Nossa, tá cheio, né? Deus mandou falar, tá cheio. E, meu amigo, tá Deus cheio de... mandou ouvir, não tem. de Deus mandou exemplos... falar e Deus me falou, né? E Deus cheio mandou de- ouvir, não, né? de Ouviu. tragédias nas igrejas com esse comportamento que põe Deus no meio do caminho. Foi Deus que falou comigo e Aham. eu eu tenho um recado de Deus para você. Meus amigos, Deus é um Deus muito coerente. Deus é um Deus que fazer, a gente pensa no espiritual, no sobrenatural. Deus é um Deus lógico, né? Deus é um Deus da lógica também. E quando a Bíblia, vamos dizer assim, ela não é um livro de regras, mantras, faz isso, faz aquilo que você vai saber se é de Deus ou não. Se eu jogar a garrafa e ela cair do lado, é Deus que está mandando eu seguir nessa direção. A questão de compreender a vontade de Deus, ela é um processo de caminhada com Deus. Aí entra aí, ó o discipulado de novo. Quem caminha com Deus tem mais chance de se aproximar de compreender a vontade de Deus. E eu ouvi uma palestra, uma curta mensagem de um professor de Antigo Testamento, isso tem uns 30 anos atrás, no seminário, e o nome dele era o Dr. Harbin. O Dr. Harbin deve voltar dos Estados Unidos, deve estar com uns 90 anos. O Dr. Harbin falou aos alunos da faculdade e todo mundo estava esperando uma mensagem bem acadêmica, bem difícil, bem cheia de informação. Ele leu João capítulo 10. João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conduz as suas ovelhas, levando-as para fora. É um texto maravilhoso, simples, né? E ele, através desse texto, me ensinou bastante sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela tem alguns sinais para você perceber, para você entender. Um deles, claramente, se é um povo que respeita a palavra, Deus nos fala através da sua palavra. Amém. Você não tem como compreender a palavra de Deus, aliás, a vontade de Deus, se você não lê a Bíblia.
Aliás, hoje isso é uma crise. A maioria quer saber a vontade de Deus, mas uma preguiça de ler a Bíblia. Então, nós sabemos que Deus fala conosco através da sua palavra. Primeiro, Deus dá sensores. Deus fala através da oração. Quando você ora, e quanto mais você ora, você capta a mente do Senhor. E Deus fala ao seu coração. Vamos dizer, aí vem o terceiro elemento, que é o seu senso crítico. Há um senso crítico interior aguçado pela oração e Deus fala com você. Terceiro aspecto. Um outro aspecto interessante, voltando à vocação, que me serviu para entender, é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Você ouve os irmãos mais experimentados, são as vozes de Deus dentro da igreja. Pessoas que andam com Deus vão falar da parte de Deus. E você, descobrir a vontade de Deus gera crise, lógica, natural. Vai, não vai, é isso mesmo. Eu vou na palavra, eu vou na oração, eu ouço pessoas experimentadas, porque não é todo mundo que se diz crente que você deve ouvir. E nem todo mundo que se diz cristão tem boa palavra da parte de Deus. Às vezes te traz confusão. O senso interior. E eu tenho um outro aspecto que, infelizmente, as pessoas colocam ele número 1 e se dão mal, que é as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias para nos apontar um caminho. O pastor que tira as ovelhas do rebanho, ele as conduz para fora, e um aspecto ali interessante, teológico e prático. Quem vai na frente é o Senhor, é o pastor, ele não vai atrás, ele vai à frente do rebanho. Põe Jesus na frente na tua vida e vai ficar, não que digo fácil, você vai perceber mais para onde Deus está te direcionando, Deus está te conduzindo. E só para finalizar aqui, para não fazer um sermão baseado nisso, né? Estou quase me convertendo. Amém, amém. Quando você está buscando a vontade de Deus, é um processo não tão simples, algumas barreiras vão se levantar naturalmente. Sim. O que eu devo fazer? Devo prosseguir? Eu devo empurrar a porta com as duas pernas, empurrar e entrar? É um momento de se esperar. Quando dúvidas pairarem, pare, ore mais, porque, concluindo, né? A vontade de Deus traz paz no nosso coração. Se você abraça dizendo que a vontade de Deus está em dúvida, então é melhor você não prosseguir. Pastor, uma pergunta rápida aqui. Então, a resposta de Deus nunca é imediata. Tem todo esse processo até chegar no que a sua hora. Será que é da vontade de Deus que Senhor, eu queria isso aqui, essa é a igreja certa. Então, e todo esse processo que o senhor falou... Então, a resposta de Deus, ela nunca é imediata, ela sempre tem ela demora um pouco para... O problema, Dias, é que nós não temos paciência. Ou ela também pode ser imediata? Nós não temos paciência porque nós vivemos numa geração do fast food, né? Tem que ser tudo rápido, né? E Deus não é fast food nem iFood. Sim. Então, assim, peça para Deus que entrega daqui 30 minutos, né? Olha o sinal aí, gente. Entendeu? Fiquem atentos aos sinais. iFood em 30 minutos. E então, esse processo é Deus treinando nossa paciência, nossa capacidade de submissão. O problema não digo problema, é que Deus nos constituiu com vontade própria. Nós temos uma capacidade de ter vontade. E a nossa vontade pecadora, ela é muito forte. Sim. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela sobrepuja a vontade de Deus. E o pior é que a gente diz que fez a vontade de Deus quando fez a sua própria, correto? Nós forçamos muitas vezes a barra. E nós criamos nossos mecanismos de dizer que Deus falou com a gente, quando Deus não falou. Porque a gente quer muito aquilo, a gente quer que aquilo aconteça, então a gente vai forçando a barra pelo caminho. E olha que com a vontade de Deus já dá... Não é que dá problema, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Mas mesmo com a vontade de Deus, às vezes passamos algum problemas, né? Imagine sem a vontade dele. Né? O que eu diria também, que eu me recordo agora, vem na minha mente, a vontade de Deus está conectada ao plano de Deus, o reino de Deus. É acima da minha vontade. Sim. Então nós temos nossos irmãos sinceros, querem orar e devem orar. Senhor, é da sua vontade que eu case com aquela pessoa? Está dentro da igreja, fica orando. E o seguinte, eu tenho que perguntar a Deus, Senhor, se eu me casar com aquele fulano ou ciclana, eu vou continuar servindo a Deus e vou contribuir mais para te servir num propósito maior que é o reino de Deus ou não? Normalmente, dificilmente as pessoas colocam o reino de Deus em primeiro lugar, na hora de tomar decisões.
E isso é muito sério. E muitas tragédias ocorrem, muitos percalços e frustrações, porque se você pensou no reino de Deus, na vontade soberana maior de Deus, a gente faz de Deus nosso servidor. E não servimos a Deus em maioria das vezes, né? Entendi. Você sabe que acho que é um problema muito sério aí, pastor. Primeiro que assim, quando o Dias fez a primeira pergunta, né? Às vezes eu também acho que Deus, ele age de imediato e muitas vezes ele não responde. Ele ordena a gente fazer algo Sim, e a gente fica protelando, né? perfeito. Então Também a gente tem até essa parte, sabe né? o que tem que fazer. Então assim, aquilo que Deus coloca para que façamos, a gente fica Correto. demorando, não decide, não resolve. Agora, a coisa que Deus não pede pra gente fazer, isso a gente faz rapidinho, quer a E- resposta logo. Correto. Eu lembrei, Haroldo, também de um aspecto que quando eu falei da Bíblia, a Bíblia é a vontade de Deus objetiva, você lê, está lá. Qual a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros, que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Prioridade no reino de Deus. Tá claro. Só que é natural do ser humano, de cada um de vocês, minha também, nós temos um apego à subjetividade, né? Então, nós temos a subjetividade impera. E no mundo religioso, mais ainda, né? No mundo chamado espiritual. As pessoas querem passar para as outras que elas são espirituais, que elas leram a vontade de Deus na virada da noite. Deus falou comigo, lógico que Deus fala, mas em primeiro momento Deus vai falar aqui com a objetividade, né? Deus falou a Bíblia diz isso lá claramente, Hebreus 1, Hebreus 11, Deus falou de várias maneiras. Deus falou aos profetas, falou aos pais, falou às gerações, e Deus falou e tem falado, Deus continua falando. Mas alguns métodos de Deus não são os mesmos para todas as pessoas, né? Quantas vezes Deus falou com sarça ardente? A folhinha pegando fogo? Que a gente se lembre e saiba uma, né? Que eu li a Bíblia uma vez, né? Então as pessoas querem que Deus reproduza isso. Deus é soberano na escolha do processo. Deus também é soberano na forma que ele vai te cativar para você entender a vontade dele. Mas olha, ponto fundamental, você tem que andar com Jesus para perceber a vontade dele. Você está longe, meu irmão, você está distante, você está frio, vai ser difícil captar a vontade de Deus, né? Não, e outra, pastor, veja bem, né? A gente tem a palavra de Deus, então hoje nós temos Sim. a Bíblia diferente, por exemplo, dos nossos irmãos do Novo Testamento, eles não tinham, né? Certo? Então hoje nós temos a Bíblia e temos a promessa e o cumprimento dela, promessa de Jesus, referente ao Espírito Santo nos conduzir a toda a verdade. Sim, Então é o que eu falo, às vezes a gente acha ruim do povo do Antigo Testamento, até do Novo, mas pior é pra gente, porque a gente já tem a palavra, a gente tem o Espírito Santo nos conduzindo, sim, mas ainda mais a gente dá valor para essa nossa subjetividade, para nossa vontade. E aquele livrinho Formação do Discípulo lá do Kate Phillips, que o pastor me presenteou, sim. ele traz algumas lições muito preciosas no sentido assim, peraí, você tá com essa vontade, né? Mas você não morreu? Então, o chamado de Cristo para nossa salvação e santificação é um chamado para a morte do nosso eu, para a morte da nossa vontade, mas a gente destrambelha querer fazer nossa vontade, e o que Deus está falando? Ah, depois eu vejo. Isso. Ah, depois resolve. Não, depois eu peço perdão. Não, depois vocês me perdoam, tá? Só Põe fiquei a nervoso. culpa em Deus, meu filho. Não, e os que por têm medo conta de de pôr Deus. culpa em Deus, põe no diabo. Também. Ah, o diabo Também, me é verdade. tentou, O por diabo isso que eu fiz. tem as costas largas pra caramba. Viu? Tipo, ó, o diabo, igual Eva. Não, a serpente que me tentou. Ô, Eva, vergonha na cara, velho. Presta Adão, atenção. vergonha na cara você também. Sim. Então, isso desde o Éden já vem acompanhando o ser humano. Ele vai e faz porque quer, não aceita a consequência, é culpa de Deus, é culpa do diabo. Não aceita a disciplina, e a Bíblia vai falar que ninguém gosta de disciplina na hora mesmo. Sim. Mas se Deus não disciplina, você não é filho. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que isso eu sinto, né? Na pele, é quando você fala assim, você erra, alguém fala pra você assim, fulano, um dia você errou. Aí você fala, é dolorido. Aí se você falar assim, realmente, eu errei, me perdoa, cara. É difícil você falar isso, assumir. Sim. Só que a paz que você tem quando você fala isso, é um peso que sai. Fala, bom, eu confessei,
E eu só estou falando nem no âmbito espiritual, eu estou falando no âmbito terreno aqui, a gente. Pô, pastor, era para ter feito aquele negócio lá pro senhor na igreja, eu não fiz. O senhor me perdoa, errei mesmo. Bom, não vai acontecer de novo. Não, não vai. É dolorido você se posicionar assim. Mas é uma questão também que você fala, pô, eu falei a verdade, eu tô livre desse peso. E é isso que muitas pessoas, eu acredito, que quer esconder de Deus. Então fala para Deus, Exato. Senhor, eu pequei. Fazer o quê? O senhor viu? Aliás, o senhor já tinha visto antes da fundação do mundo, então não adianta querer enganar. Sim. É isso que tem perguntas aqui, hein? Mas é desde o Éden, né? Errei. Desde o Éden. Ao invés de desde o- confessar, pulei atrás da moita para me esconder, porque sabia que o senhor estava vindo. Olha que loucura. famoso amor. Então é do ser humano, cara, esse negócio. Mas a gente tem que lutar contra isso, porque a gente, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos crucificados com ele. Amém. E se não participa da crucificação, não participa da glória. Essa é a nossa luta. Sim. Mas como o pastor bem falou, a gente não quer essa luta. Não. Eu quero fazer a minha vontade. Eu estou certo. É do meu jeito. Mas a Bíblia está falando outra coisa. Não interessa. Como assim não interessa, irmão? A Bíblia está Bíblia que tá dizendo falando, não, não é? não, mas não. É a Bíblia que fala, né? Então Perfeito. Ah, não, eu tenho que destacar aqui. Chegou aqui no nosso podcast Pastor Isaías. Pastor Isaías, que alegria vê-lo, meu irmão. Olha Se aí. Deus quiser, logo, o irmão vai estar aqui, ó. Gente finíssima, Em nome viu? de Jesus. Isso aqui eu nunca participei de. Eu já vi concílio, mas não participei. Tá igual concílio aqui, meu irmão. Eu não sei nem como é que é isso aí. Tá mais ou menos assim. Quer ver? Tem uma pergunta aqui, ó. Posso Traz fazer daí a a pergunta? Mas quem vai Olha- fazer a pergunta? Olha a Então faz pergunta. voz. Olha, é brincadeira. É a pergunta do nosso amigo Luiz Carlos Teixeira. Você deve conhecer bem o outro errado, velho. Ele perguntou aqui, pô. Eu fico nervoso, pô. Boa noite, senhores. Como Deus uniu o homem e a mulher se torna uma só carne. Pode separar e casar de novo? Olha, isso é um tapa na cara da sociedade evangélica. Esse é o concílio. Tá feita a pergunta, agora é com você, meu irmão. Toca o barco, pô. Rapaz, eu Beijo. estava falando assim, a pergunta nesse âmbito aí é bastante polêmica, né? Por quê? Depende do ponto de vista de onde, inclusive, você desenvolveu o raciocínio, você chega numa conclusão diferente da Bíblia e diferente do que muitas vezes a sociedade pensa, né? Lá no texto de Gênesis, né, que é muito conhecido, quando Deus diz assim, uniu o homem e a mulher de tornar-se-ão uma só carne, há muitos preceitos na Bíblia, irmão Luiz, e irmãos que nos assistem, que são colocados em termos de ideais. E nós vivemos o real. Ideal e real. Tornar-se uma só carne, o verbo inclusive está no futuro, que demanda uma construção para que se torne uma só carne. A questão é, quando é que se torna uma só carne? O ideal é que o casal assim contemple uma só carne, venha no aspecto de unidade, né? Unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade em vários aspectos emocionais, físicos, claro. Lá na frente, no Novo Testamento, nós temos uma questão que foi, inclusive, Jesus foi também abordado, sobre a questão do divórcio, né? Dessa indissolubilidade da união carnal aqui, de se tornar uma só carne, né? Tem que entender o que é uma só carne, que eu já dei aqui algumas dicas, né? E que Jesus foi arguído sobre a questão do divórcio. Ele diz, olha, o ideal de Deus, que já foi dito aqui, é que não se separe. Mas devido à dureza do coração de vocês, ou seja, entra naquela questão permissividade de Deus. Mas nós temos um assunto, até que ponto nós conseguimos identificar na vida de um casal que eles se tornaram uma só carne? Quando é que se tornaram uma só carne? O fato de viverem juntos, tem casais que estão juntos há 40, 50 anos, dentro da mesma casa e não se suportam. Estão dentro do mesmo lar e não se falam. O fato de estarem debaixo do mesmo documento e do mesmo lar, vivendo aparentemente uma união estável, não significa que se tornaram uma só carne pelo tempo cronológico de vida conjugal. Então, para não ser muito prolixo ou longo, se tornar-se uma só carne, ele vem numa construção da parte dos dois, uma corresponsabilidade. Os dois são responsáveis em construir o que diríamos o ideal do casamento. Aí diria,
Pode se separar? Não devia, mas infelizmente sabemos que pode. Pode porque muitos itens que deveriam ser praticados no relacionamento não foram observados. E também há outras questões, né? Não dá tempo aqui, tomaria todo o tempo do podcast aqui para analisar aí um podcast sobre relacionamento conjugal, né? Mas eu trabalharia aí com o irmão Luiz na sua pergunta hoje dessa maneira, né? Mas entendemos assim, todo divórcio deixa Deus muito triste, com certeza. Esse não é o ideal de Deus. Um dia eu vou ter essa sabedoria do pastor Paulo, esse jeito para falar as coisas. Olha, porque para mim é assim. Pode separar? Não. Não pode, irmão. E quem tá falando aqui é alguém que separou e depois, para a glória de Deus, casou com a mesma mulher. Amém. Não foi? Olha, Pastor o cara é Paulo corajoso. você vê, né? É Então, exemplo, pô. o que acontece? É para separar? Não. Tá, mas separou. E agora? Agora vamos sentar lá no gabinete pastoral e conversar sobre a situação. Revisionar. Porque Jesus, ele fala, quando ele fala da possibilidade do divórcio, ele já está colocando ali como uma exceção. Não é a regra. Isso. Então, às vezes, o pastor falou não está autorizado, então. Não é isso. Não deu certo, separa. Não é esse o plano de Deus. Inclusive, estão casando hoje com um termo já de descompromisso, de 30 dias, validade. Né? Casamento tem validade. Misericórdia. Então não é para separar. Agora, teve uma situação, separou, vamos sentar no gabinete pastoral lá e conversar. Porque é o seguinte, a sociedade pensa de um jeito, aquele que é do reino de Deus pensa de outro, com outros valores, com outros princípios. Então a resposta objetiva, como o pastor falou, não é para separar. A Bíblia deixa claro, casou, fique casado com quem você casou. Não quer casar, não casa. Casou, tem que ficar. Pô, pastor, mas separou, deu ruim, bateu na mulher, enfim. Diversas situações. Tem que sentar, conversar e resolver. O problema é que aquilo que Jesus colocou como exceção para o divórcio, às vezes a conversa já começa por aí. Não, Jesus falou que pode. Não, mas peraí. Vamos sentar, vamos conversar, vamos autorizado, ver. Não é isso. Então esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que não se separe. Essa é a palavra. Agora, as questões subjetivas têm que ser conversadas. Verdade. Tem que sentar num gabinete, tem que ter aconselhamento, discipulado, às vezes terapia. Sim. Eu lembrei, só para finalizar aqui, o ministério muito abençoado aí nas igrejas, que tem como nome o que é o ideal de Deus, casados para sempre, né? Eu fiz esse curso aí. Casados para sempre. Fez o curso? Fez. Um colega meu fez depois de um mês. Sem zoeira. Sério? Ele fez o curso, depois de um mês. Não fez as 3 lições. Eu acho que ali revelou alguma coisa. Inclusive, aqui rapidinho, eu quero agradecer aqui a presença do Carlos Azevedo, está assistindo. Onde ele está assistindo isso aí? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É meu primo Carlinhos Azevedo. Querido, Deus abençoe. Fuzileiro naval. Um abraço forte para vocês, guerreiro. Obrigado, Carlinhos. Amém. Então, eu fiz esse curso na Brasilândia. Logo quando eu casei com a Wanda. Eu tive o privilégio de trazer esse curso. O pastor Nilton estava também junto comigo. E trouxemos esse ministério lá, que foi uma bênção, né? Ajudou muitos casais a não chegar à experiência do divórcio. Sim. E, com certeza, alguns casos, como você citou aí, quando a pessoa vai fazer o curso, muitas vezes já está num estado crítico. Já está na UTI, meu filho. Eu tinha vindo de um divórcio, né? Só lembro disso. Como eu já tive experiências, teve vários casais, né? Como o pastor Haroldo falou, de chegar no gabinete. Chegaram no gabinete... Decidido já. Já estava decidida a situação. Pediram, vamos conversar com o pastor para um desencargo de consciência, mas já tinham tomado a decisão. Conversaram comigo, no dia seguinte eu me passo um telefonema, uma informação que cada um para o seu lugar, pro seu lado. Então não teve muito o que ajudar, não teve como ajudar. Quando as pessoas começam uma crise, no começo pedem ajuda, dá para fazer muita coisa. Mais possibilidades. Depois vai enraizando, meu filho, aí o diabo trabalha legal. Eu sou fruto de quando eu casei na Brasilândia, o senhor foi meu casamento, o senhor fez meu casamento. Sim, eu tinha vindo de um casamento de 10 anos. 10 anos. Entendeu? Tentei, não deu certo fazer o quê? Mas, como diz a linguagem de hoje, né? Vida que segue, catraca roda, né? Onde que tá esse versículo? Sabe que primeira dia. Você falando isso, me recordo de uma filosofia, pastor, do mundo de hoje, da sociedade, que é a sociedade descartável.
Tudo é descartável. Os produtos são descartáveis. Geladeira é descartável. As pessoas são descartáveis, as verdades são Em descartáveis. 2 minutos. Casamento é descartável. Amizade, se você começa a apertar, falar as verdades, tchau, eu procuro outra pessoa. Exatamente. É a sociedade do descartável, infelizmente. Então, como eu disse para os irmãos, eu entendo, né, que precisa de muita mesa, como você tem falado hoje, de conversa, para entender. Porque às vezes um casamento acaba, mas a vida não acaba, a graça de Deus não acaba. Sim, Então, algumas coisas vão ser Graça. muito conversadas, né? sim. Mas a pergunta, numa resposta objetiva, né? É aquilo que a gente conversou. Bom, Dias, vai acompanhando aí, daqui a pouco você traz mais perguntas. E, pastor, eu queria voltar um pouco Sim, para a conversa de ministério pastoral. Primeiro porque eu falei para o senhor da importância do Paulo e Timóteo, certo. e o senhor ficou me devendo o Timóteo. Ah, é verdade, rapaz. O senhor Coitado ficou do me devendo. Timóteo, Pode falar meu disso. Deus. Fala mais perto. Só. Ah, obrigado. Pode falar no microfone assim, quando eu falar mais perto, para eu saber. Chamar atenção aqui. Um Timóteo que o senhor caminhou junto, alguém que o senhor, sei lá, tem saudade, não é preferência, porque o senhor já é pastor há Sim. muito tempo. Sim. Imagino que o senhor já tenha ajudado muita gente nessa caminhada, mas alguém que o senhor lembra aí com carinho, pra gente Correto. ir caminhando já pro Sim, fechamento. você falou, eu me esqueci dos Timóteos que eu tive o privilégio de contribuir, de ajudar. Um deles que assim marcou muito a minha vida e hoje ele é um missionário da Junta de Missões Mundiais, está no Chile, o pastor Newton Antunes. Né? Pastor Newton. Pastor benção. Newton Antunes, recém-saído do seminário ou da faculdade teológica, e eu estava procurando um pastor auxiliar, e a Marilza, minha irmã, trabalhava na faculdade e comentou do pastor, tem um rapaz aqui e tal, recém, parece que é um menino muito sério com Deus. E o Newton chegou lá, na Brasilândia, realmente recém-formado e não tinha aquela experiência pastoral, embora ele já nasceu dentro de uma igreja, tudo, o irmão dele, pastor Nagir, já Pastor Nagir. pastoreava. Abraço, pastor Nagir. E eu tive a alegria de ver o Newton crescer, investir na vida dele, como pregador, como aconselheiro, e o crescimento dele foi notório. E realmente uma das experiências que eu tenho na minha vida pastoral, e depois o Newton veio se tornar até o pastor titular da Igreja de Brasilândia. Foram vários, né? Tem o pastor Lucas Ávila, que hoje ele está lá na primeira Igreja Batista em Florianópolis. O Lucas, ele é um menino, cresceu. Ávila. Lucas PIB Ávila. de Floripa. PIB de Não é Florianópolis, Guilherme? ele é auxiliar do Guilherme. Olha aí, que O Lucas foi convidado para ser pastor da juventude lá, de novas gerações, né? E o Lucas também foi ali formado, a gente foi investindo no Lucas. E o Lucas teve uma experiência na Itália, internacional, no ministério, como missionário, ele, um menino assim, muito dedicado e muito para esse ministério, ou esse discipulado funcionar, o que eu chamo o fator submissão. O Lucas, um menino de Deus, convertido, e ele ouvia o pastor dele. E o Lucas se tornou, e tem se tornado um grande pastor, né? Está fazendo outro curso, se eu não estou enganado, filosofia. O concílio dele foi extraordinário e passou muito bem. Então, Lucas Ávila, tem um outro irmão aí, que está o Marcelo Cardoso. O Marcelo, que passou também pela Ibunte, o Marcelo hoje está na PIB de Cumbica, lá em Guarulhos, que também é pastor, ele é pastor de crianças, junto com a Verônica, sua esposa, agora psicóloga, né? E o Marcelo também teve dificuldades na sua vida, como todo obreiro, teve queda, teve superação, e se tornou hoje um grande pastor, é um homem de Deus, né? Tem o Flávio Miguel, o Flávio Miguel entrou na igreja num culto de domingo à noite, vindo do mundão, né? O Flávio teve uma experiência com o mundo do crime. E o Flávio entrou na igreja no culto à noite, ouvindo pregar, ele entregou sua vida a Jesus. Glória a Deus. E a partir daquele dia que ele entregou sua vida a Jesus, a vida dele mudou. E ele sentiu isso que nós chamamos aqui, né? Estamos conversando aqui do chamado de Deus. Ele foi se preparar, veio conversar comigo, acompanhando o Flávio, ainda totalmente cru na fé, né? Ali tentando aprender o beabá. E
Flávio cresceu, Flávio se desenvolveu. O Flávio foi fazer o curso de teologia dele no Mackenzie, com excelência, a ponto tão excelente, fez um mestrado, e o próprio Mackenzie ofereceu para ele um doutorado. E quando chegou no doutorado, totalmente pago, ele falou: eu quero ser pastor na prática. Se eu fizer o doutorado, eu tenho medo de me descambar pelo mundo acadêmico, né? No bom sentido, né? Sim, sim. E o Flávio também vi crescer. Hoje ele é pastor de uma congregação. E mais um exemplo aí desses Timóteos, né? Que eu tive o privilégio de contribuir. Tem outros que talvez eu estou me esquecendo agora, eu acho que pela idade, né? Estou esquecendo alguns nomes. Imagina, o senhor nunca vai ver eu falar da sua idade. E estamos Quer aí. dizer que eu não vou falar, mas o senhor nunca vai ver. Nunca vai ver, Uma né? pergunta, né? Fala. Hoje em dia, eu vejo que a teologia é importante na vida de um pastor, claro. Sim, a formação, Mas né? a formação, mas acho que eu já vi pessoas falando que teologia hoje tem que tomar muito cuidado, né? O curso de teologia de hoje é muito diferente da época do passado, porque as pessoas falam assim, hoje eu não faria teologia porque tem tanta coisa que a gente não sabe o que está certo e está errado, tantas Sim. escolas, né? Tá. Então hoje seria importante, lógico, importante mas qual é o risco, qual o perigo de hoje? Qual fazer o uma cuidado, teologia? né? O cuidado, da teologia. Bom, você fez uma pergunta bastante ampla aí, né? Porque em cada tradição denominacional, ela tem uma visão de formação do obreiro, do pastor, né? Quando se fala de preparação acadêmica. Os batistas, os presbiterianos, assim, e outras denominações têm um valor muito aguçado nessa questão de que o obreiro ele tem que ter uma formação teológica. Acredita-se que ele vai ser pastor, tá? Então ele tem que fazer teologia. Não é o curso de teologia que forma o pastor. Não é o curso acadêmico que dá a vocação. A vocação quem dá é Deus. E que você sente que a tem. O curso acadêmico ele é uma ferramenta que vai te preparar para desempenhar o ministério numa cultura como vivemos hoje, filosoficamente muito pluralista, né? Cheia de tendências. O curso acadêmico ele prepara o obreiro para esse desafio dos dias atuais. Concede a ele, lógico, uma boa formação a respeito da história da igreja, a respeito da teologia. Então, o curso bom no sentido acadêmico, ele tem que preparar o pastor para ele ter pensamento crítico, no sentido de ler, ouvir e poder equacionar esses conteúdos e aplicá-lo para o seu povo. E não ser uma pessoa manobrada pelas tendências do dia. Agora, há uma confusão. Alguns cursos acadêmicos são muito bons porque oferecem um conteúdo com seriedade. Outros cursos são mais, depende do foco da faculdade ou seminário, são focados mais na prática. Então não dão um conteúdo assim, saiu de lá um teólogo. Ninguém sai do curso de bacharel em teologia um teólogo, ele sai um bacharel. Ele se tornará um teólogo na medida em que ele desenvolve a teologia, os seus conteúdos e também elabora pensamentos, elabora textos, elabora convicções. Isso o torna, ao meu ver, um teólogo, né? Capacidade de abstração, de reflexão. Uma pessoa que estuda muito, sem ser na faculdade, estuda direto livros, ele pode considerar um teólogo ou não? Ele pode ser considerado uma pessoa que conhece muito o assunto, tá. né? No mundo, vamos dizer, para reconhecer um teólogo hoje, o mundo acadêmico tem que ter um diploma de teologia, ou de bacharel, mestrado ou doutorado, ou pós-doutorado. O mundo acadêmico não vai reconhecer você como teólogo se não tiver um diploma. Sim. Né? Você, embora tem pessoas aí que são autodidatas, né? Elas leem muito, estudam muito, elas conhecem muito de teologia, elas estudaram grandes teólogos, grandes temas, estudaram teologia contemporânea, mas não são aquele teólogo de carteirinha, né? Reconhecido pelo mundo acadêmico. Eu precisava ser reconhecido só, né? Só é reconhecido. Infelizmente, vamos dizer, para o mundo assim, de conhecimento, o diploma chancela o seu nível
de conhecimento. Né? E Vai às dizer vezes em que eu- patamar você É, está. às Né? vezes o cara tem tudo aquilo e Só fazendo a finalização, nós chamamos dos pastores leigos. Há muitos pastores chamados leigos nas igrejas sem uma formação acadêmica. E isso impede dele ser um pastor? Não. O movimento pentecostal cresceu muito no Brasil, mais do que as igrejas históricas, porque fizeram uso desses obreiros leigos sem que eles tenham um conhecimento de línguas originais, de hermenêutica e coisa parecida. São o povo da prática, da linha de frente. Então eles leem a Bíblia, eles oram muito, eles conhecem a Deus por experiência, não porque ouviu falar, né? Então é uma diferença de foco. Então tem que respeitar a todos. Porque, inclusive, infelizmente, tem muita gente com diplomas acadêmicos falando muita besteira e acabando com as igrejas. Né? Infelizmente é isso. Exatamente. Bom, pastorzão, já caminhando para as nossas considerações finais, eu queria que o senhor, da onde o senhor está hoje, da visão que o senhor tem, da experiência que o senhor tem de ministério, de caminhada cristã também, né? Sim. Fizesse aí primeiro 2 indicações de livro. Que livro que você acha que, pelo tempo que a gente vive, ou pelo que o senhor tem, a experiência, que livro que seria interessante para um cristão ler? Qualquer cristão que queira aprofundar mais o seu conhecimento sobre Deus, mas também alguma leitura para quem está almejando aí o episcopado, o cara que quer servir a Deus. Talvez ele sente no coração essa vontade de ser um pastor, de ser um missionário, talvez de servir a Deus a partir da sua profissão, mas que tem essa vocação. Fala, eu quero me dedicar mais. O senhor lembra aí de algum? Rapaz, são tantos. Eu poderia trazer uma lista aqui. Certeza. Agora você me pegou de surpresa, mas eu vou indicar. Eu me recordo dessa pergunta que ele fez, o Dias. Estava numa aula lá no começo do seminário. E um aluno, era aula de grego 1, né? E o aluno perguntou ao professor, não lembro o nome do professor agora, o senhor pode me dar uma indicação de um bom livro? Sabe, o seminarista, ele quer muitas vezes testar o professor, né? Se conhece ou não. O senhor pode indicar para mim um bom livro? A classe silenciou. E o professor respondeu, vou te indicar sim. Anota aí, a Bíblia Sagrada. Bíblia. Sagrada. Leia a Bíblia, né? Então, Leia a Bíblia e faça a oração. vamos falar, talvez para ser muito óbvio, né? Eu diria para vocês encontrar essa caminhada vocacional, a caminhada no sentido de que eu quero ser um pastor, será que eu de fato estou no caminho certo? Buscar os elementos na palavra de Deus, que Deus vai falar com você e vai amenizar ou atenuar essas dúvidas internas que existam. Porque só a palavra de Deus, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, vai nos colocar no caminho certo, na direção. Um outro livro que tem abençoado gerações, não sei se você que está nos ouvindo já leu, é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Leia este livro, Uma Vida com Propósito. Porque o nosso Deus é o Deus de propósito. Você tem que encontrar, falando de vocação, falando de chamado, qual é o teu propósito aqui na Terra, né? E tem gente que não descobriu ainda, embora tenha uma certa idade, o seu propósito. Então, leia esse livro, que é um livro básico, que vai te ajudar muito, até naquela questão lá da vontade de Deus, né? Sim. Uma Vida com Propósito. Eu li, reli, tenho ele lá, acho que eu vou ler de novo, né? Tem hora que a nossa caminhada dá uns... A balançada. Dá uns curto-circuito, e você tem que reexaminar a sua vida interior. Teria outros, mas desculpe, eu não me recordo agora dos nomes para passar a todos, que muitos livros me abençoaram e têm me abençoado. Um bom livro. E algum de ministério? Algum de um pastor? Tem. Eu ganhei uma coleção de 3 livros e um deles, eu achei muito interessante, né? Estava na minha caminhada, acho que eu ganhei esse livro quando eu tinha uns 15 anos de ministério. E o livro, o sobrenome do autor é Rochel. E ele diz assim, se eu começasse meu ministério de novo. Eu já vi esse livro. Se eu começasse meu ministério de novo. Cara, mas aquele livro foi fantástico, porque aí eu vi quantas besteiras eu já tinha feito, né? Eu posso me recuperar. Então, se eu começasse meu ministério de novo, eu oraria mais. Se eu começasse meu ministério de novo, eu daria atenção mais à família. Esse livro é fantástico. Se eu começasse meu ministério de novo.
Muito legal. Se conseguirmos links aí desses livros, colocaremos na descrição. Sim. Assim como na descrição aí está o link dos nossos patrocinadores. Não esqueça, curso Bora Discipular para você que quer fazer mais discípulos. Legendas Rápido BR para você que quer fazer uma renda extra legendando vídeos. Ah, pastor, isso é muito difícil. É por isso que tem o curso lá para te orientar e você ter facilidade e gerar até essa renda extra. Se você tem uma atividade profissional, tem uma página profissional, você quer dar um upgrade, a Grow Lab, ela faz esse trabalho. Inclusive, páginas de pastores são cuidadas por essa agência. Você pode procurá-la aí, lembrando do link na descrição. E também a Gabi Romboli, analista corporal. Se você quer se entender melhor aí, ela também pode te ajudar. Procure através do link na descrição. E Dias, antes da gente terminar, ou dar um salve termina aí, porque tem uma pergunta difícil aí da Cida. ou manda uma... Maria Ó, o pastor já teve a revelação já teve aqui no meio do teve podcast. revelamento já, né? Se teve revelação, faz igual aquele pastor brabo do Rio, que às vezes fala fino. Minha irmã Aparecida Lima de Almeida. Muito obrigado, minha irmã, por estar participando do nosso podcast. Isso é revelação de Deus, minha irmã. Não dá mole a Satanás, não. A pergunta é aqui, ó. Isso quem vai responder é para os dois pastores. Vem aqui que eu te ensino, meu irmão. Pergunta para os dois pastores. A opinião de vocês sobre mulheres pastoras no contexto atual das igrejas cristãs. É com vocês, meu irmão. Eu tô fora. Obrigado, os irmãos que estiveram no podcast. A gente está encerrando. Olha, que pergunta, hein? No momento certo. Quem que abriu o chat aí, meu? Deus abençoe, irmã Cida. Meu Deus do céu. Vai, Haroldo, você vai responder ou Eu começo a finalizo responder? depois. Eu faço só o Você pós-lúdio. arremata, Eu faço o pós-lúdio. Você arremata. Então vamos lá. Enfim, Ele deixa a bola pingando, você só vai no gol e pau. a irmã Cida vai me entender assim, que essa resposta ela não é tão simples, ela precisaria de uma elaboração até de tempo para mostrar os vários fatores do que cerca esse assunto, que tem sido um assunto polêmico, pelo menos vamos falar da nossa cultura batista, porque cada denominação em sua cultura, ela definiu, ela entendeu de alguma maneira esse assunto das mulheres. Ela pergunta aqui sobre mulheres pastoras, né? E é um assunto que me leva a pensar ou a recordar lá a questão do Paulo, né? Do apóstolo Paulo, porque o Paulo ele foi muito mal entendido. Ele foi taxado de misógino, né? Ou seja, de que ele não gostava de mulheres ou tinha uma oposição ao elemento feminino dentro das igrejas. E isso é uma totalmente mentira, porque Paulo elogia muitas mulheres dentro do Novo Testamento, né? E muitas mulheres eram líderes dentro da comunidade cristã. E esse assunto também ele é interpretado dentro da cultura, dentro da história, dentro do entendimento de espiritual que o Novo Testamento traz. Perguntaríamos, será que há necessidade hoje de termos mulheres pastoras, né? A Igreja Batista, ou seja, a denominação batista, a qual fazemos parte, chamada CBB, ela autorizou as igrejas a não só nomear, mas como como nós falamos, nomear pastores, né? E mulheres ao ministério pastoral. Até onde eu tenho conhecimento, são bem poucas na denominação batista. Pouco se ouve pastora aqui ou acolá. E a grande crise foi a questão da mulher dentro da igreja, é a questão da autoridade pastoral. Nós não temos nenhuma citação de Paulo dentro do Novo Testamento se referindo a uma pastora, mas a líderes mulheres, né? E nada impede que, inclusive, o ministério de Jesus foi apoiado grandemente seu início o tempo todo por mulheres. As mulheres têm um papel sensacional e realmente principal dentro do ministério cristão. Há muita polêmica no sentido, deve a mulher exercer autoridade sobre o homem e sobre a igreja? Eu confesso a vocês, depois de tanto tempo assim de ministério, não é um assunto para mim fechado.
eu diria para você taxativamente responder: eu sou contra a mulher no ministério pastoral. Diria: eu não sou contra absolutamente, mas eu tenho algumas questões que me perturbam, que me inquietam, sobre a questão da cultura vigente hoje, né? Que vocês sabem, essa questão de gênero e outras coisas que perturbam o entendimento dessa questão da mulher exercer a autoridade. Então, assim, eu creio que, diria para você me ouvir hoje, vocês que estão me ouvindo, eu não sou contra absolutamente, mas eu colocaria algumas questões que eu ainda não tenho definidas com tranquilidade. Não é um assunto tranquilo. Agora, a mulher exercer o ministério ele é neutro, o ministério é para homens e para mulheres. O ministério, esse ministério é só para homem, aquele ministério é só para mulher, e até porque é o Espírito Santo quem reparte os dons com a igreja. E ele reparte a homens e mulheres. Então é uma questão para a gente pensar, investigar melhor. Não é um assunto, diria para a irmã Cida com todo carinho, não é um assunto fechado. Um assunto ainda que precisa ser bem melhor elaborado, porque ele é abordado sobre vários aspectos: eclesiológico, sociológico e espiritual. Diria dessa forma. Amém. Bom, como eu disse, um dia eu vou ter a sabedoria do pastor Paulo. Talvez um dia eu leia aquele livro, Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo, né? E reconsidere algumas coisas. Mas eu, pessoalmente, eu concordo com o que o pastor falou, que o Espírito Santo ele distribui dons como lhe apraz. Então, acho que Deus pode dar sim o dom de ministério pastoral a uma mulher. Mas, para mim, a grande questão é do governo da igreja. Porque nas recomendações de Paulo, perfeito, deve governar a igreja como governa a própria casa. Eu entendo que esse papel de governo da casa é do homem. Então, é claro que às vezes é tido como misógino, machista, né? Isso. Mas é apenas meu ponto de vista. Eu acho que cabe mais estudo, como o pastor falou. Quem sabe um dia a gente pode começar a tratar temas aqui no Pode Discipular boa, e traz esse tranquilo. tema, né? Talvez um pastor que seja favorável, outro não, para a gente avaliar os dois pontos, né? Isso. Mas eu, pessoalmente, eu vou mais para essa linha. O Espírito Santo não é limitado em nada para fazer o que ele quiser através da vida de quem ele quiser. Sim. Mas foi justamente também o Espírito Santo que inspirou as páginas do Novo Testamento, onde falou que a igreja deve ser governada como é governada a casa. E esse governo da casa, Paulo já colocou sobre o marido como cabeça, assim como Cristo da igreja. Mas eu falo que não é uma abordagem machista. Se alguém interpreta assim, é um direito que tem, mas eu não leio dessa forma. Mas a gente pode voltar a falar sobre isso outro dia, irmã Cida, e trazer mais pessoas mais preparadas nesse assunto para que a gente possa conversar, ver os pontos divergentes, para a gente não ter problema nenhum. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer imensamente você que esteve aqui até agora, você que passou por aqui, você que vai ver no futuro, né? O nosso Deus está no Kairos, que ele possa te abençoar também no momento que você ver esse vídeo. Eu quero agradecer muito ao pastor Paulo, que gentilmente aceitou o convite. Prazer aqui, todo meu. Muito obrigado, pastor, obrigado por compartilhar da sua experiência. Eu tenho Amém, convicção que ela vai inspirar outras pessoas, Amém. cada um à sua forma, cada um do seu jeito e no seu tempo. Amém. Agradecer ao meu companheiro aqui, Ricardo Dias. Obrigado meu irmão. você, pastor Paulo. Obrigado pela paciência. Prazer aí com Obrigado vocês, pelo carinho. Pela carona. Pela carona. Obrigado a você, pastor Haroldo. Quem não sabe, o pastor Haroldo me discipula e tem sido benção. Quem Amém, puder fazer amém. discipulado, eu aconselho de olhos fechados. É tremendo, é tremendo. Obrigado, pastor Glória a Haroldo, Deus, amém. pelo carinho, pelo convite. Obrigado também o pessoal da Eu vou falar igreja já aí, deles. tá bom? Tamo junto. Dá o crédito aí. Vai dar o crédito aí. Põe o crédito aí, eu tô falando bobagem aqui. Pô. Dá trabalho, né? Vai, já. Dá trabalho fazer. Fome. E um agradecimento especial também à IBVS Studios, ela que é a realizadora desse podcast, Amém. nas instalações aqui da Igreja Batista da Vila Souza. Agradecer o Luca ali na produção e na direção de todo esse programa. Felipe Cordeiro também ajudou muito aqui na nossa programação. E mais uma vez, especialmente a você que está aí nos assistindo até agora.
Amém. Logo mais teremos mais Pode Discipular e a gente vai conversar muito mais sobre muitas coisas e com muita gente. Deus te abençoe e bora discipular. Amém.